Candidato, o senhor falou em violência nas escolas e não tem jeito de nós fugirmos desse assunto. Pautou aqui boa parte das sabatinas que já aconteceram. As propostas para o senhor para enfrentar o problema que assusta as famílias, assusta os alunos, os professores, droga nas escolas, violência nas escolas, presença da patrulha escolar. Qual é a proposta do senhor sobre isso? Bom, em primeiro lugar, na verdade, a escola ela é o reflexo da sociedade que a gente vive. Então, nós não podemos mascarar o problema da escola achando que, primeiro, nós vamos resolver o problema do país resolvendo o problema da educação. Resolver o problema da educação significa mudar a forma de governar o país, governar o Estado. Então, é fundamental, no tema da violência, a gente discutir não as consequências. Porque você aumentar a militarização sobre a juventude pobre e negra, que é isso que está acontecendo. Eu posso falar isso com muita propriedade. Primeiro que eu estudei sobre isso, sobre o processo, inclusive, de criminalização dos movimentos populares, o processo de criminalização da juventude pobre no Brasil. Em segundo lugar, porque tem a ver com qual que é o papel da escola. O papel da escola é ter um policial. Eu estava discutindo hoje, antes de vir para cá, e o meu irmão, ele é doutor em Ciências Sociais, lá no Rio de Janeiro, e ele estudou um caso lá do Espírito Santo. Lá no Espírito Santo, aqui tem a patrulha escolar. Sabe como é que é o nome lá no Espírito Santo? É a Dura Legal. Aí chega o piazinho lá de 8, 10 anos, ele tem que passar pela uma vistoria para entrar dentro da escola. Nós temos que ter vergonha do modelo de escola desse, em que o policial é a parte mais importante do processo pedagógico. Nós temos que encontrar uma saída para isso. Qual que é a saída para isso? Resolver o problema da desigualdade, resolver o problema da juventude não ter espaços públicos de lazer. Olha o que a Universidade de Maringá está fazendo. Nós vivemos um período de avanço do fascismo. É isso que está acontecendo. O que está acontecendo, candidato? Eu não estou falando que tem que fazer liberação, porque tem um outro problema, que é o problema da cultura. Como a gente está discutindo um aspecto mais geral, o que acontece? Nós pegamos um pequeno exemplo para tornar isso política pública. Explica para a gente o caso da UEM. O caso da UEM que eu citei, porque tem a ver com a relação direta que eu tenho com essa universidade, né? Primeiro, por morar aqui em Maringá. Nós vivemos um período em que há uma suspensão dos direitos civis na cidade de Maringá e as pessoas não se indignam com isso. Há um período em que uma faixa, uma região da cidade, ela fica em estado de sítio. É isso que acontece. Por que acontece isso? Porque a universidade, que deveria ser orgulho de cada trabalhador, de cada cidadão dessa cidade, ela deveria ser um espaço livre e aberto, com espaço de lazer para a juventude, para os universitários, para integrar a juventude universitária à juventude, por exemplo, ali do Vila Esperança, aqui em Maringá. Por que não é feito isso? Porque nós temos um modelo de universidade que também é fechado. Nós temos um modelo de universidade em que a resposta para a farra da juventude é suspender o álcool na imediação de 150 metros, como se isso fosse resolver o problema do consumo de álcool. Ou seja, você cria uma zona de estado de sítio, acreditando que só naquele momento e só naquele local nós vamos viver a panaceia. O senhor já morou ali do lado da UEM ou não? A sede do meu partido, inclusive, é do lado ali da UEM. Já dormiu? Já conseguiu dormir ali do lado ou não? Eu já morei ali do lado. Em época de vestibular não dá para dormir ali, não. Viu? Eu já morei ali do lado. O que eu quero dizer é o seguinte: primeiro, a universidade ela tem que estar integrada à comunidade. Mas como o senhor resolveria esse problema, então, primeiro, eu acabaria com o estado de sítio na cidade. Acho que nós temos que tratar a questão da educação sob uma perspectiva democrática. Acho que a primeira questão é isso. Você vai ver que no nosso programa, em nenhum momento, a gente defende a polícia como primeira política pública. Quando você fala que vai aumentar 5 mil policiais, que vai aumentar o número de cadeias, que vai aumentar o controle sobre a sociedade, significa que você está decretando a falência de um modelo de convivência social. Então, nós temos que discutir com profundidade quais são as saídas. Não estou falando que tem saída pronta, mas eu tenho certeza que a melhor saída não é a militarização e o controle da juventude. E isso que o PSTU defende. Para resolver o problema da violência nas escolas, a primeira medida é você acabar com a violência institucional. Como é que você acaba com a violência institucional? Atacando duas medidas. Primeiro, resolvendo o problema da desigualdade. A gente só muda a estrutura dessa sociedade se nós mudarmos a forma de governar. Não é possível construir uma sociedade
mais solidária com a forma como se governa. Com 380 bilhões que deveriam ser investidos no avanço da sociedade, você fazer a militarização. Nós somos contra a patrulha escolar, nós somos a favor de centros integrados de atenção especial à juventude, integrados, inclusive, à escola, integrada a outros equipamentos públicos de lazer, de cultura. Você pega a cidade de Sarandi, que é aqui próxima a Maringá, qual que é, a não ser... porque nós estamos disputando a juventude hoje com crack, com as drogas. A gente disputa a juventude. A gente coloca a juventude no seguinte dilema. Ou você cai na mão da violência policial, ou você cai na mão do bandido. Nós somos contra essa alternativa. O senhor citou aí as drogas, e falando diretamente com relação à violência nas escolas e violência dentro da universidade, o senhor defende a legalização das drogas ou não? De algumas drogas? De quais? Nós defendemos a legalização de todas as drogas sob o controle do Estado. Isso não significa, em nenhuma medida, que a gente defenda o consumo de drogas. Porque, para nós, o tema das drogas não se trata com hipocrisia ou com aumento de polícia. E por que? Eu vou explicar isso, né? Porque é difícil, muitas vezes, a gente apresentar um programa que defende a legalização das drogas. A ilegalidade das drogas, hoje, é o que causa o sistema de corrupção que a gente vive. Só tem um sentido se manter as drogas ilegais. E sabe qual que é o sentido de manter as drogas ilegais? A possibilidade de acumular o capital. É por isso que tem droga ilícita. Que tipo de droga o senhor defende a legalização? Imediatamente de todas as drogas leves. Porque nós já temos drogas pesadas que são maconha, legais. Por exemplo? A maconha, com certeza. Não tenho dúvida. Um cigarro de maconha, inclusive, ele causa muito menos prejuízo do que o próprio tabaco, do que o álcool, que mata muito mais do que a maconha. Então, qual que é o problema? Tem hoje uma cortina de fumaça sobre o tema de drogas, então a sociedade não discute com profundidade isso. O que gera o problema da violência é o fato de que as organizações criminosas, elas só existem porque a droga é ilegal, porque lucra muito com as drogas. É por isso que tem violência policial, por isso que tem corrupção, é por isso que um governador de estado agora, do estado do Rio de Janeiro, foi governador do estado, acabou de ser condenado, é óbvio que não vai para a cadeia, mas acabou de ser condenado há 2 anos e 6 meses. O secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Álvaro Lins, foi condenado a 28 anos de prisão. Sabe por quê? Associação com o tráfico. E isso não é lá. Isso acontece aqui. Aqui no Paraná, aconteceu, sabe o quê? Major Valdir Copete Neves. Conhecido... Os meus companheiros do MST, do Sem Terra, e eu em particular conheci, o Major Neves foi o responsável no período do governo Lerner pela mega operação de despejo no Paraná. Sabe o que aconteceu com o Valdir Copete Neves? Ele se associou a um grupo armado de fazendeiros aqui no Paraná e foi preso, foi encontrado na fazenda dele. O cara é o Major Neves, agora é Capitão Neves, na verdade, foi encontrado na fazenda dele milhares de armas de uso exclusivo do Exército. É isso que gera o tema da ilegalidade das drogas.